Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui para ver o vídeo do Daniel Leite. Tudo que o Ben 10 pode e não pode se transformar. As regras do Omnitrix. Vamos dar uma olhada aqui quais são as regras do Omnitrix, vamos lá. E aí galera, vocês estão bem? Porque Fala, Daniel. eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarei para vocês um vídeo de tudo que o Ben 10 pode se transformar. Então, Pica-pau. já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Grande animação. E o Ben 10 mesmo? E pois é, galera, essa dúvida aí de o que o Ben 10 pode se transformar, se ele pode transformar em tal personagem, de tal filme, de tal mídia, de tal desenho, mano, muita gente tem essa dúvida. E vocês acreditam que até a galera da União 10 tem essa dúvida? E aí, galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Daniel. E seguinte, a minha pergunta pro vídeo de hoje é: daria aí pro Ben se transformar no Orochimaru do nosso querido Narutin? Lança pra nós aí, Daniel. E fui! E aí, gente, tudo bem? Eu Não. sou o KFOS e eu vim aqui perguntar uma coisa. Será que o Ben de Ben 10 poderia se transformar em seres de Yokai Watch, já que são yokais? Sim. É uma pergunta bem interessante. Sim. Eu acho que vale uma resposta. Mas e aí, ele pode? Hey Daniel, eu tenho uma pergunta. O Ben pode se transformar em um Transformer no Naruto? Pera aí. Só um momento que eu acho que tem alguém tocando no telefone. Vamos nessa. Goku? O Edinaldo Pereira Bartolomeu É o quê? no Naruto Goku? Ah, Goku. O Edinaldo Pereira Bartolomeu, Felipe Neto e ter todas as formas Super Saiyajin dele, o Peter do Ei Nerd ou uma berinjela? Então, galera, vamos tirar a dúvida de todo mundo no vídeo de hoje, lembrando que vou mostrar aqui para vocês os visuais dos aliens, né, fanarts de como seriam tais personagens sendo eles alienígenas do Omnitrix, né? Eu vou deixar o nome deles aí embaixo da fanart, mas não todos, por causa que tem alguns que infelizmente eu não consegui achar o nome da pessoa. E também eu quero dar aqui os créditos para algumas artes foram feitas pelo Lou e pelo Alexandre, que são os mesmos caras que fizeram alguns alienígenas na versão Ultra Suprema no vídeo dos Ultra Supremos parte 2, que os caras mandam bem demais. Vocês veem aí que o Brasil mostrando aí que mancha das artes de Ben 10. Então, vamos lá. Obviamente, a gente sabe que qualquer versão do Omnitrix demonstrou a capacidade de escanear novas formas de vida para adicionar uma nova transformação no Omnitrix, ou também desbloquear uma transformação que já existia ali no sistema. Vamos lá. Eu vou botar meu chute aqui. O Omnitrix, ele consegue armazenar... eu acho que eu aumentei o tamanho da minha... do negócio do chat aqui e eu não percebi. Aumentei mesmo. O Omnitrix, ele consegue armazenar espécies de personagens. Então, não adiantaria nada você falar, ele pode virar o Orochimaru, ele pode virar o Chapolin Colorado, ele pode virar tal pessoa e tal. Não adianta nada porque de qualquer jeito todos são da espécie humana. Apesar do Orochimaru ter feito a experiência com ele lá e pá, com jutsu e tal, ele poderia se transformar no Orochimaru, só que seria um humano. A espécie dele é humana, de qualquer jeito. Esse é o meu chute. Vamos dar uma olhada no que o Daniel vai falar. Porém, o que o Omnitrix pode ou não pode escanear é um fator que nem todos sabem sobre isso. Então, no vídeo de hoje, a gente irá abordar as regras que envolvem o ato de escanear um alien, ao mesmo que buscar explicar como essas transformações funcionariam na prática. Mas primeiro, a gente precisa estabelecer que existem 3 regras em que uma criatura precisa seguir para poder ser escaneada pelo Omnitrix. Tá. Que a primeira é a inteligência, a segunda é a escaneabilidade e a terceira é a individualidade. Então vamos falar sobre a inteligência primeiro. Como a gente viu em Omniverse, com os usuários do Nemetrix, fundir uma mente sapiente com um DNA irracional causa uma série de complicações na transformação que eventualmente levam a mente do portador a ser totalmente substituída, podendo causar loucura. Para evitar isso, o Omnitrix apenas aceitará criaturas que possuem uma quantidade mínima de sapiência, que seja o suficiente para guardar a mente do portador sem nenhum problema. As criaturas menos sapientes confirmadas que estão no Omnitrix são os Whoopie-Monsters, que é a espécie do besta, e também os Muroids, que são aqueles ratão lá que aparecem lá no planeta do Hulk. Porém, os Muroids
humanoides, eles demonstraram a capacidade de manejar tecnologia complexa e os Rupimancers são confirmados terão uma linguagem complexa de rugidos e grunhidos que apenas pode ser traduzida com um tradutor avançado muito maior do que o tradutor universal. Por isso que quando o Ben está transformado no beijo, a gente não entende nada do que ele fala, porque nem o tradutor universal consegue traduzir aquilo ali. Então, mesmo as transformações mais bestiais do Omnitrix precisam ser capazes de ter sinais simples de inteligência com um mandamento de ferramentas ou linguagem elaborada. Já a escaneabilidade é assim. Para que a criatura possa ser adicionada no Omnitrix, obviamente ela precisa de algo que possa ser escaneado, né? Um elemento na criatura que possa ser copiado como uma amostra e que diga exatamente como replicar a sua biologia. Aí, geralmente o elemento que o Omnitrix escaneia é o DNA. Mas, obviamente, com o DNA sendo uma sequência de moléculas baseada em carbono, nem toda criatura do universo tem o DNA. Ainda assim, podem ser encontradas no Omnitrix. A gente tem vários exemplos disso, como, por exemplo, criaturas no Omnitrix são baseadas em silício, como o diamante, que não é tadenita, o cromático, o Blocks e também o Gravatac. E também tem outros baseados em tecnologia, como o Contratempo, o Ultra T, ou criaturas como o Fantasmático ou o Alien X, que não apenas não é orgânico, mas também ultrapassa o conceito biológico padrão, parecendo mais um fantasma em um universo ambulante do que criaturas vivas. Todos esses exemplos não possuem um DNA baseado em carbono comum, mas ainda possuem algo que é parecido o suficiente com o DNA para que sejam escaneados pelo Omnitrix. Com isso, qualquer elemento que o Omnitrix possa usar como uma amostra para replicar a biologia de uma criatura é válido para ser escaneado, tá entendendo? Aí, como uma adição a isso, a criatura ela não precisa ser de fato uma espécie inteira para ser escaneada. Como, por exemplo, aí temos o Sugilite, que ele é o único cristal sapien, mas mesmo assim o DNA dele foi obtido pelo Omnitrix. E por último, a individualidade, que essa última regra é a necessidade da transformação ser minimamente diferente de todo o resto já registrado no Omnitrix. Por exemplo, o Ben ele não poderia ter 2 4 disponíveis no Omnitrix, a não ser que um deles tivesse uma diferença genética que faça ele ser diferente o suficiente do outro. Isso permite coisas como ter 2 transformações que possuem a mesma origem, como o Enormossauro e o Astrodáctilo, que eles são do mesmo planeta e por isso são geneticamente parecidos, porém eles são diferentes, são espécies diferentes. Um é um Voxasauriano e o outro é um Piturbosauriano. Um dos melhores exemplos disso são as 2 subespécies do Gormando no Omnitrix, o Glutão Puro e o Turvo. Embora ambos sejam da mesma espécie e tenham basicamente a mesma biologia, a diferença de raças os faz geneticamente únicos e, portanto, ambos podem estar no Omnitrix. E esse efeito também faz ser impossível do Ben poder se transformar em um outro ser humano que não seja ele mesmo, a não ser que o humano que ele escaneie seja geneticamente diferente de um humano padrão, como por exemplo uma mutação osmosiana. E embora o Derek ele fale que o Omnitrix não pode aceitar DNA mutante, os osmosianos são meramente uma subespécie natural humana. Como já vimos com os Gormantes, subespécies podem sim ser aceitas no Omnitrix, então sem problema. E outras provas da possibilidade de ter mutações no Omnitrix é a existência do NRG, cara. O NRG é um Pripyatosian B, uma mutação radioativa dos Pripyatosianos que foi causada por uma guerra nuclear que teve lá no seu planeta, tá entendendo? Então, em adição a isso, cara, o Darwin McDuff ainda falou e confirmou que os amálgamas do Kevin Levy, tá ligado? As mutações que eles se transformam, eles podem ser escaneados, porém o Super Omnitrix foi programado para não fazer isso. Mas além disso, as amostras de DNA foram digitalizadas e, quando necessário, reparadas como confirmado pelo Darwin. Aí muitos usam dessa informação para falar que o Omnitrix não ia aceitar mudanças por causa que o DNA seria reparado. Mas não tem nada a ver não, tá ligado? Por causa que reparado nesse caso, o requisito do DNA tá impróprio pro uso. No caso, o Pripyatosian B é um mutante e foi aceito no Omnitrix mesmo assim. Por quê? Por causa que ele não precisou ser reparado, tá entendendo? Então, tudo isso implica que a possibilidade de escanear mutantes mais complexos pode depender meramente da habilidade do portador de controlar a programação do Omnitrix. Que é algo que eu acredito que o Ben 10.000 claramente poderia fazer. E também há uma quarta regra, uma quarta suposta regra, que é assim, muitos acreditam que seja verdade, mas que não parece funcionar muito bem, então a gente pode desconsiderar ela, tá ligado? Que é o quê? Que é a regra de que as transformações do Omnitrix não podem ser criaturas mágicas. Essa suposta regra ela é possível por causa de 2 evidências básicas. O Omnitrix falhando em meio à destruição alienígena ao entrar em contato com a magia e o Derek afirmando que o Omnitrix não pode acomodar criaturas mágicas. O problema disso tudo é que o Omnitrix apenas falhou no meio da destruição alienígena por causa que ele entrou em contato com o feitiço da Gwen, que foi o feitiço... É um feitiço com a função específica de desestabilizar uma máquina. Então isso é um efeito específico do feitiço e não da energia mágica em geral, tá entendendo? Sim. Além disso, a única maneira com qual esse feitiço conseguiu interagir com o Omnitrix foi usando os poderes do Ultra T, é como um condutor para isso. Uma segunda cena dentro do Omnitrix confirmando que o Ultra T é o fator especial, causando essa falha, e uma terceira cena mais ao final do filme mostrando que com o uso adequado do Ultra T, o Omnitrix pode entrar em contato com humanos sem nenhum problema. E claro,
há o fato de que esse Omnitrix no filme é o protótipo e todas as falhas que apresentam nele foram corrigidas no Omnitrix final de Omniverse. O que significa que não tem nenhuma vulnerabilidade à mana. Quanto às afirmações do Derek J. White sobre o Omnitrix não podendo acomodar criaturas mágicas, ele tem um outro comentário que confirmou que o real motivo dele não poder acomodar essas criaturas mágicas é por causa que muitas delas não têm nada semelhante com o DNA. Um exemplo são as criaturas de pedra, que são literalmente apenas pedra, né? Sendo magicamente animada. Com essa observação e o fato de que o Omnitrix tem sim criaturas com afinidade mágica, como o Geokelone aéreos e também os Tepconfans, que podem fazer maldições egípcias, e até mesmo os humanos, né, que estão presentes em Ben 10. A gente sabe que os humanos são super adaptáveis e há uns com aptidão mágica também. Logo, parece que o único real requisito para que uma criatura mágica esteja no Omnitrix é que ela tenha algo semelhante ao DNA para ser escaneado, como qualquer outra criatura. Daí vamos para a transformação, né? Agora que as regras mínimas para adicionar uma nova transformação no Omnitrix já foram esclarecidas, como essas transformações de fato seriam? Primeiramente, quando o Omnitrix obtém uma amostra genética, ele a optimiza para que a transformação seja o ápice da espécie. Isso a gente pode ver através do Bullfrog. Ele é muito mais forte que um Pulsiano comum. E também o Cocorocóide, que, cara, ele é um Falcão B10, ao contrário do seu doador genético, o Liam, que é só uma galinha. Além disso, o Omnitrix ele irá combinar o DNA do portador para que a transformação tenha uma idade biológica relativa do portador, com o alien ficando mais forte dependendo do quão perto estará do pico da maturidade da sua espécie. Todavia, isso é questionado de maneira errônea pelo Derek e também pelo Matt Wayne, que eles alegam, né, que as transformações são formas adultas. Caso vocês queiram, né, que eu faça um vídeo falando sobre as idades dos aliens, um vídeo futuramente, metralha o like, comenta aí se vocês gostaram da ideia. Mas voltando, o Omnitrix ele também possui a capacidade de se adaptar ao gênero do usuário, né, caso a transformação necessite disso, como é o caso do Friagem, que ele é fêmea confirmadamente. Aí, em adição a isso, o Super Omnitrix demonstrou a capacidade de fazer cópias exatas dos aliens, e em WAF foi demonstrada uma característica do Ben, que recebeu os instintos naturais básicos da transformação, e elas são injetadas na sua mente. Aí dão a ele a compreensão instantânea dos poderes do seu alien, também fazer com que o Ben gritasse o nome dos aliens ali como reflexo, também para intimidação. Aí o caso aqui do Apis influencia até mesmo em lutas, né? Afinal, o Bullfrog ele é muito mais capacitado que os outros incursiantes que são fracotes, né? Derrotando isso com facilidade. E também o Liam, que passou a vida toda sendo ele, né, perdeu pro Cocorocóide em questão de segundos. Aí vale lembrar que o Ben em Omniverse, né, nesse caso aí do Cocorocóide, ele não tinha as informações na mente, por causa que em Omniverse não tem mais isso, era só em WAF. Aí também tem algo muito interessante de citar, que caso o Ben ele tentasse escanear um ser que já está presente no Omnitrix, afinal, ele não pode ter dois do mesmo ser, como foi dito antes, né? A não ser tenha a diferença em gene e tudo mais. Como confirmado pelo Dawen, o Super Omnitrix ele pode substituir uma de suas amostras de DNA por outra da mesma espécie. Isso ocorreu com o Aquático, lá quando o Ben foi pra Pisces, tá ligado? Ele foi desbloqueado fora de tela, porque o Ben ele escaneou um Piscisvola novamente, ou seja, substituindo o DNA do Aquático que víamos no clássico por uma cópia genética de um Piscisvola que tava lá. Isso também pode ter acontecido com o Camaleon, por causa que ele é uma espécie que o Super Omnitrix demonstrou conhecer. DNA alienígena escaneado e reconhecido. Merlin Sapiens, destravado e disponível na lista 5. Então tá implícito que o DNA Merlin Sapiens já estava na corrente Colon naquela época, e o que o Ben fez foi substituir o que estava pelo DNA do prisioneiro 775. Tá entendendo, galera? Não pode ter dois do mesmo, porque eu queria rolar aí a substituição. Apenas poderia ter dois se tivesse a diferença genética, né, que poderia ter mostrado como uma subespécie, como dito antes, ou até mesmo um genus. Que o que é genus, para quem não sabe? Bom, é algo simples de entender. Diferente de subespécie, que é o quê? Subdivisão da mesma espécie, genus é tipo assim, pegar o Bartolomeu e um leão, aí ambos são felinos, ou seja, tem a correlação familiar, mas são bem distantes um do outro. Já a subespécie seria altas variações de gases que tem por aí, entendeu? É isso, a diferença de subespécie e genus. Daí é mostrado que o Omnitrix ele é capaz de transformar o portador em criaturas que são várias partes trabalhando em conjunto, como o Ultra T, né, que ele é feito de vários nanites se movendo sozinhos, criando o efeito de líquido confirmado na edição pop-up. Além disso, se a transformação da criatura apresentar alguma ameaça ao usuário, o Omnitrix pode combinar essas criaturas com o DNA de outros seres catalogados em sua biblioteca para compensar essa falha, como é o caso do Nanomech, que foi feito meio humano já para combater a vontade da rainha Nanochip. Sou meio Zangão, meio humano, são cores saudáveis. E humanos nunca desistem! E o Omnitrix ele também criou uma vasta quantidade de equipamentos para transformação, para dar um suporte ao usuário com esse alien, podendo criar o projetor de gravidade do Gosma, uma armadura do NRG, um respirador para o Bullfrog, uma gaiola para o Espantoide. E em teoria, se a gente programar o Omnitrix corretamente, qualquer tipo de equipamento tecnológico pode ser dado para o alien, podendo até mesmo replicar aprimoramentos cibernéticos. O Ben 10.000, por exemplo, né, graças a anos de prática, foi aprimorando cada um de seus alienígenas com nanotecnologia,
como revelado aí através do pop-up, e isso é visto na série pelo visor de análise que o XLR demonstrou ter. E também vale lembrar, galera, que todas as regras e conclusões saíram da cabeça do primeiro pensador, Asimov, como o Darwin confirmou, né, que ele programou o Omnitrix como repositório de DNA para espécies, né, que ele achava que são inteligentes. Então é óbvio que essa lógica se estenderia ao escaneamento e as regras de inteligência, escaneabilidade e individualidade estariam todas presentes. Logo, somando as informações, o Azimuth acha que Vulpimances e Muroids são inteligentes o suficiente para estar no Omnitrix. Aí vale lembrar também que o próprio Omnitrix tem a inteligência artificial para saber se a espécie segue os consentimentos. Pronto, agora que tudo foi explicado, vamos para uma lista de exemplos que poderiam estar no Omnitrix e alguns exemplos que não poderiam estar no Omnitrix. Kryptonianos, os Asgardianos e os Saiyajins. Bom, já é informação bem conhecida, né? Que esses aí podem estar no Omnitrix. Eles, obviamente, seguem as regras e em breve eu posso fazer um remake daquele vídeo lá da transformação do Saiyajin, como seria ele no Omnitrix, para ter mais veracidade pro tema, né, galera? Os Cybertronianos. Embora pareçam totalmente mecânicos, assim como o Contratempo, eles têm algo semelhante a DNA e podem sim estar no Omnitrix. Tendo até um Cybertroniano do Omnitrix desenhado pelo Derek. Porém, algumas subespécies irracionais de um Cybertroniano, eles não poderiam estar no Omnitrix, e as racionais altamente poderiam. O Derek diz que não, mas graças ao fato já dito antes do Azimuth programar o Omnitrix para escanear seres que ele acha inteligente, a inteligência artificial boladona do Omnitrix deve altamente saber que para gerar paz deveria sim poder ter outras subespécies cybertronianas desde que sigam as regras, né? Chega a ser ridículo falar que não pode. Peraí, né, Derek? Chega até a ser irônico, por causa que antes do Decimus Prime, ele já tinha feito uma outra versão de Transform para a transformação Cybertroniana do bem, o que contaria como uma subdivisão. Ainda mais pelo fato de que o Straxus é um Decepticon em algumas versões. Não, Derek, para de se contradizer, né, cara? Os animais. Alguns animais como golfinhos e raças de laboratório já são confirmados. Agora, elefantes, que eles conseguem prever catástrofes e até mesmo pintam quadros, e algumas espécies de macacos também são inteligentes o suficiente para estar no Omnitrix, mas a maioria dos animais não são inteligentes a esse ponto. Ultralink e Tachyons de Max Steel podem estar no Omnitrix sim, e teriam ainda mais poder que o Máquina combinado com o Max. Crystal Gems são transformações válidas, e até há substâncias parecidas com o DNA envolvidas em sua criação. Thanos, um mutante eterno, válido, mas não iria vir junto com a Manopla do Infinito, que é demais, né, galera? Adam Warlock, um ser feito com engenharia genética. Suas encarnações mais inteligentes são válidas, porém, a sua primeira irracional provavelmente não. Sub-Zero e Scorpion são apenas humanos usando artes ninjas poderosas. Logo, não são diferentes o suficiente em genética, então não são válidos. Fantasmas de Danny Phantom. Os fantasmas do Danny Phantom, eles têm o DNA confirmado. Muitos dos fantasmas que foram introduzidos lá na primeira temporada do desenho parecem ser espíritos desencarnados de humanos mortos ou criaturas da Terra mesmo. No entanto, os fantasmas introduzidos na segunda temporada em diante, eles se tornaram menos humanos e mais sobrenaturais em sua história de fundo e aparência. A explicação para os fantasmas com história de fundo ou aparência humana é que eles querem ser humanos, tá entendendo? Então criam essas histórias para si próprios. Basicamente, o Danny, ele tem o seu DNA fundido com o ectoplasma, mostrando que dá para ter uma dualidade ali, compatibilidade também, levando o fantasma em consideração que é sobrenatural também, né, por ser um ser vivo que está fora do padrão convencional. O Omnitrix já tem uma base a seguir, logo um fantasma de Danny Phantom seria totalmente possível. Pokémon, alguns são válidos, outros não. Já existe um vídeo falando sobre isso, clica aí no izinho. Mas é importante notar que o universo de Pokémon que estamos falando também importa. Por exemplo, em Mystery Dungeons, onde todos os Pokémon são inteligentes e falam claramente, todos lá são válidos. Outra coisa agravante é que é implícito que todos os Pokémon cientes poderiam falar caso eles se esforçassem para isso, como vimos como o Meow da equipe Rocket, né? Também o Pikachu que falou no filme 20 de Pokémon, Eu Escolho Você. Então, tecnicamente, aconteceria algo semelhante ao Chocante, né? Que os Megalos eles não falam, mas o Chocante ele fala, né? Porque ele é o ápice e tudo mais. Então, com os Pokémons poderiam sim acontecer isso. Peraí. Pesquisei aqui e realmente ele fala. Vamos nessa. Os Pokémon cientes que estariam disponíveis no Omnitrix, eles poderiam falar normalmente. Mesmo se a capacidade de fala do Chocante provém do tradutor embutido no relógio, isso não tira o fato que no Pokémon no ápice poderia falar normalmente. Já que isso é uma característica que eles mesmo aprendem depois de muito esforço e se optimizando, por assim dizer. Logo, o ápice já daria a eles essas características, então eles poderiam falar de boa. Daí, curiosamente, o Derek já fez uma transformação Pokémon, né, que vocês viram aí recentemente, que foi um Joke Alien, né, que é a transformação do Pikachu feito de queijo, o Queijachu. O Digimon, né, eles são válidos também.
caso que eles possuem DNA confirmado, e em grande maioria são sapientes. Embora sejam criaturas virtuais, mas guardar DNA digital não é nada novo para o Omnitrix, já que em Omniverse ele guarda todas as suas amostras em forma computadorizada. Scrolls também são válidos, porém a sua instabilidade genética pode fazer com que seja uma transformação difícil de usar. Tem essas duas versões aqui, essa como cópia genética e a outra como seria a sua versão criada pelo Omnitrix de Omniverse. O interessante da de Omniverse é que ele tem a capacidade de usar os próprios DNAs armazenados no Omnitrix para usar os seus poderes. Splinters, válidos. Porém, cada variação de simbionte seria sua própria subir aos seus poderes. Ou seja, aquela gosminha que ficou no Omniverse? Splinters, válidos. Porém, cada variação de simbionte seria sua própria subespécie no Omnitrix, como o Venom e o Carnificina. Clicar aí no card para você ver o vídeo que eu fiz sobre os simbiontes no Omnitrix. Os Velocistas. Com a sua conexão com a força de aceleração sendo confirmada, está diretamente ligada no DNA, isso faz com que suas habilidades possam ser replicadas pelo Omnitrix. Tridactyl, espécie do Yoda, válido também. E com o Omnitrix criando o ápice da espécie, ele seria o usuário da força mais poderosa que existe. Só que provavelmente ele não teria nenhuma habilidade com sabre de luz, a não ser que o Ben treinasse para isso. Entidades cósmicas. Enquanto suas formas verdadeiras elas podem ser difíceis de aceitar, os seus avatares poderiam sim ser escaneados. Por exemplo, na Marvel existe a espécie conhecida como manifestações, que tem o poder de servir como corpo físico para as entidades abstratas. Aí na DC, as entidades criam seus próprios avatares nos corpos de mortais como os seres humanos, né, criando assim as variações da espécie. Aí nesses casos, se o Ben ele fosse se transformar em um avatar de uma entidade, ele teria o acesso aos poderes dessa entidade apenas se ele permitisse. É uma situação assim semelhante com o que a gente conhece, né, de Bellicus e Serena. Com entidades que funcionam como espécies reais, o Omnitrix poderia diretamente escanear, podendo ganhar transformações dos Beyonders ou Arcanjos, como o Lucifer Morningstar. Aí, para ficar bem claro a compreensão, vamos pegar a Marvel. As manifestações são uma raça de fractais vivos da dimensão das manifestações. Elas são capazes de o quê? De moldar de maneira infinita, servindo como corpos manifestantes aos seres abstratos, com os quais compartilham um vínculo simbiótico ao fornecer força para alimentar as próprias manifestações. Então, pegamos o Tribunal Vivo de exemplo. O Omnitrix conseguiria escaneá-lo, por quê? Por causa que as manifestações dariam acesso a isso, tá entendendo? Mas para poder usar a transformação, iria depender se o Tribunal Vivo real iria permitir ou não, entendeu? No caso das entidades, a regra é essa. Yoshi. Espécie inteligente o suficiente, então tá válido. Inclusive, as suas variações de cores podem ter poderes diferentes, logo seriam tratadas como subespécies. Bonecos de Toy Story. Não. Os bonecos de Toy Story eles são só objetos trazidos à vida pela imaginação e sentimento das crianças. Da mesma forma que os monstros de pedra são só pedras trazidas de volta com magia. Xenomorfo. O Derek, ele acredita que não, e que ele estaria no Nemetrix. Só que nos filmes, eles demonstram ter uma inteligência mínima para poder estar. Eles mostraram que a espécie ele se destaca no aprendizado observacional e na resolução de problemas. E em ambos os casos, os xenomorfos, eles conseguiram aprender a operar a maquinaria de seus ambientes mecanizados em um nível muito básico. Em Archeron, os xenomorfos eles foram capazes de cortar a energia de uma seção do complexo para permitir o acesso à sua presa humana, Matheus, ele enquanto a rainha ela foi capaz de aprender como operar um elevador simplesmente observando uma vez. Então eles são bem capacitados de estar no Omnitrix e não no Nemetrix, pela sua inteligência. Aí os xenomorfos eles têm um DNA confirmado, graças às habilidades dele de alterar sua forma com base nos atributos físicos do hospedeiro. Isso ocorre em nível celular e é chamado de reflexo do DNA. É provável que subespécies não cientes dos xenomorfos estariam sim no Nemetrix, como os Dog xenomorfos. Kindorá. Os seus cérebros são tão avançados que possuem telepatia confirmada. Claramente é inteligência suficiente. Ele e qualquer outro Kaiju inteligente são sim válidos, como o Kong. A sua espécie já construiu ferramentas muito complexas. Oni, de Demon Slayer. Sim. E como o Omnitrix o levando ao ápice da espécie, e bem, se você não quiser levar o spoiler, eu vou deixar aí o minuto, viu, aparecendo na tela, você pula pra lá, beleza? Bom, o Omnitrix ele ia fazer essa... Se não quiser levar o spoiler, mas toma aí a imagem final do Muzan. Transformação pique o Muzan, né? Provavelmente com a habilidade de andar na luz do sol, que a Nezuko conseguiu adquirir, afinal é o ápice. Na Legiana, claro, né? Sem nenhuma dúvida. Tartarugas ninjas. Mutações em seres irracionais que os dá sapiência, então tá válido. Lanterna Verde. Embora o Omnitrix possa escanear basicamente qualquer espécie na tropa dos Lanterna Verdes, não tem muitos argumentos sólidos para provar que ele pode copiar a tecnologia do Anel, então não. Mobianos, a espécie do Sonic. Lógico, claro, sem dúvidas. E Altia, espécie do Predador, válido, junto com praticamente todos os seus equipamentos. Bijus, não. Elas são só pedaços do chakra da 10 caudas. Enquanto a própria 10 caudas, né, o Jubi, que de fato possui DNA, ele é irracional demais. Ototsuki.
O clã alienígena em Naruto que evolui se alimentando de frutas de chakra. Então é válido. Scooby-Doo. Embora pareça só um cachorro, ele é descendente da raça de alienígenas interdimensionais usando o NAC. Essa descendência alienígena dá a ele e toda a sua família de cães a inteligência e a longevidade maior de um cachorro normal, então totalmente válido. Gremlins do filme Gremlins, claro, válido. Minions, vocabulário provavelmente continuaria limitado, mas válido também. Cell, de Dragon Ball. Semelhante aos amalgamados do Kevin, o Cell ele é uma mistura de muitos DNAs, então o Omnitrix inicialmente estaria programado para não escanear, mas não é nada que um controle mestre não resolva, né, galera? Então tá válido. Inclusive, uma ideia seria o Cell do Omnitrix poder ser programável, por exemplo. Se fosse em supremacia, seria uma cópia genética do Cell mesmo, mas em Omniverse o papo poderia ser outro, né? E poderíamos ter uma transformação do Cell amalgamado com os aliens mais poderosos presentes no Omnitrix, ia ser muito da hora. Mutants, de X-Men. Evolução natural da raça da Marvel, válido. Humanos com quirks. As quirks de Boku no Hero, elas são componentes genéticos estupidamente complexos, e isso faz com que esses humanos serem diferentes o suficiente de humanos comuns, então tá válido. Ó, e pra você também que tá vendo o vídeo aí, disse que não é válido, eu vou mandar o Bartolomeu pegar você. Bartolomeu, use ataque rápido. Vão cagar, povo da Amino. Duke, de Johnny Test. Animal transformado em um ser inteligente igual às tartarugas ninjas, então válido. Snoopy, um cachorro com uma inteligência estupidamente grande que anda sobre duas pernas e conseguiu criar um laboratório uma vez para inventar uma maneira de atingir invisibilidade. Então, sim, muito válido e uma das transformações de inteligência do Omnitrix. Espíritos em Avatar. Bom, tem essa cena aqui onde mostra um bebê espírito e um ladrão de roxos, tem uma mãe confirmada, então reprodução é algo que acontece com esses espíritos. O espírito Avatar Rava até mesmo já conseguiu regenerar totalmente o seu corpo e renascer a partir de poucos elementos que havia no corpo do seu irmão Vato, que é algo bem parecido com um fantasmático se regenerando a partir de um único fragmento de DNA. O legal dessa transformação em específico é que juntando o espírito Avatar com a transformação das tartarugas leões, que foram elas que deram a habilidade de dobrar os elementos para os humanos, com o próprio DNA humano, é uma situação semelhante ao Nanomech, né? O bem poderia virar o próprio Avatar Mesh dos elementos. Stands. Stands com Simun, Made in Rave e Babyface possuem DNA. Desculpa se eu falei o nome dos stands errado, é que eu ainda não assisti Jojo, beleza? Então não é incomum de pensar que outros stands mais famosos como Star Platinum e Zawardo e também terem DNA. Em adição a isso, se o Omnitrix conseguisse misturar o DNA Stand com o DNA/RNA do vírus presente nas flechas de Stand, elas parecem ter um tipo de mente com vontade própria, elas buscam seres com mais força de vontade, eles poderiam criar a evolução Requiem, podendo ter Stands com Golden Experience Requiem, ou seja, a válido. Máscara. A única fonte que diz que o Máscara ele tem algo remotamente parecido com o DNA é o filho do Máscara, por causa que ele se reproduz e passa a genética do Máscara pro seu filho. Só que esse filme é horrível, cara, ele deve ser dela da existência. Em qualquer outra representação, o Máscara é só um humano usando um artefato mágico, então, não. Quamins de Miraculous Ladybug. Mais uma vez, perdão se eu li o nome errado, é porque eu não assisti esse desenho. Embora sejam aspectos abstratos da realidade e originalmente não iriam ser válidos, talvez um argumento parecido com as entidades cósmicas possa ser feito. Então, talvez. Pica-pau. Ele, basicamente, todo animal em seu universo parece sapiente, até mesmo o pé de pano. Além de ter sim o DNA, por causa que ele tem uma família, ou seja, se reproduz. E mesmo ele tendo tão forte, funcionaria sim pra estar no Omnitrix. Você vê aí que o visual dele, tá no ápice da espécie, aí, e ele foi feito pelo Low, viu? Ele tá aí no visual de Diabo Necessário, galera. Homem-Aranha. Sim. Porém, cada um no Aranha-Verso provavelmente seria uma subespécie diferente, por causa que a maneira como seus poderes funcionam e como eles ganharam varia para cada um. E não confundam, isso que tá no pulso dele não é um Super Omnitrix, e sim um lançador de teias que foi configurado para parecer com o Super Omnitrix. Hollow e Shinigami. Cara, esse é um assunto tão interessante que eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. Então, aguardem. Beleza, então bora responder aqui os que a galerinha da União 10 perguntou lá no comecinho. Orochimaru. Um humano alterado geneticamente com vários experimentos e juntos proibidos. Então, válido. Yokais de Yokai Watch. Depende, cara. Alguns são válidos, outros não. Existem muitos tipos de yokais. Alguns são, de fato, espécies escaneáveis. Outros são só espíritos sem DNA ou objetos trazidos à vida. Eu também sou um yokai, Daniel. Eu poderia estar no Omnitrix. Provavelmente.
Berinjela. Cara, você é louco, Igrão? Peraí, é uma pergunta de cada vez. Não precisa ser tantas não, é só uma mesmo. Mas eu vou escolher a berinjela, tá bom? Bom, embora falar da banana pra explicar isso. DNA ela já tem. Afinal, o nosso DNA humano e o das bananas compartilham 50% das informações genéticas. E você pode ter acesso ao DNA delas sem recorrer a equipamentos especiais ou a cientistas. É muito fácil extrair o DNA de uma banana na bancada da cozinha. Agora, elas não são sapientes, embora exista aí o alienígena banana. Talvez em algum universo paralelo não canônico, né, frutas e legumes possam ser sapientes, né? Então dependeria de qual berinjela a gente estaria falando. Mas a convencional, né, a gente conhece, obviamente não poderia estar no Omnitrix. Olha pessoal, o Luiz Gamer perguntou se o Kratos poderia estar no Omnitrix, porém o Daniel perdeu o áudio dele. Isso é que dá ele não saber onde guardar as coisas. Pior que eu sei onde tá o áudio, mas não irei interferir. Desculpa, Luiz. Kratos é um híbrido de humano e olimpiano, mas já é informação comum que o Omnitrix poderia escanear híbridos e pegar o DNA qual não possui. Então, obviamente, sim. Daria até para ter variações olimpianas, né, caso bem ele escaneasse outros deuses. Só sei que ele seria muito bom de guerra, ou melhor, bem de guerra. Meu Deus, que piada. Vale lembrar que o Kratos no jogo já deixou de ser um ser humano para tornar-se um deus. Então uma cópia genética sim poderia ser feita e seria só olimpiana, sem a parte humana, mas teria a mesma aparência. Já se fosse pelo Omnitrix do Universo, seria algo novo, obviamente. Então é isso, galera. Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado, entendido. Aí comentar o que você achou, comenta se você concorda. Pode dar sua opinião, né, galera? Porque não é obrigado todo mundo concordar. Tamo junto aí, valeu, obrigado por todo mundo que colaborou, né, mais uma vez. A todos os artistas, o Lou, o Alexandre, o Ed, né, que foi o cara que fez o roteiro, aí também o Zokai, né, que tá envolvido, a galera da União 10 aí, né, o Igrão, o Luiz, o Luquizinho e também o Cauã. Então, é isso, galera, se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e salve. Tchau! Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Olha que eu vim trazer. Ah, só acabou? Olha, só acabou mesmo. E aí? Oh. Mas enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste videozinho. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Daniel, deixa que tá aparecendo aqui do lado e falou.